A paz do Senhor Jesus, vamos a mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo de número 1, no versículo de número 3, que diz: Bem-aventurados os que leem e também os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Estamos dando início aos devocionais no livro de Apocalipse, onde nós vamos estar falando sobre esse livro, onde nós temos a certeza de que muitas revelações, o Senhor ele tem para as nossas vidas, ele tem para nós nessa mensagem, né? Nesses devocionais, a qual nós vamos fazer a partir de hoje, nesse livro, onde nós vemos que as informações, algumas informações importantes, antes de nós começarmos a ler, a falar sobre, discorrer nos versículos desse livro, onde o propósito é revelar a completa identidade de Cristo e transmitir esperança e conselho aos crentes. Então, o propósito desse livro é revelar a vontade de Cristo, né, a completa vontade de Cristo, né, e nos transmitir esperança, né, e nos aconselhar quando nós precisamos ser aconselhados. E o autor desse livro é o apóstolo João. O apóstolo João ele escreveu o Evangelho, escreveu as 3 epístolas, a primeira, a segunda e a terceira João, e é o escritor do livro de Apocalipse. O destinatário são as 7 igrejas da Ásia e todos os crentes em todas as partes. A data que foi escrita aproximadamente no ano de 95 depois de Cristo, em Patmos, numa ilha. O panorama deste livro é que a maioria dos estudiosos eles acreditam que as 7 igrejas da Ásia, a quem João escreve esta obra, estava sofrendo a perseguição realizada sob o imperador Dominiciano, no ano de 90 a 95 depois de Cristo. E parece que as autoridades romanas haviam exilado o apóstolo João na ilha de Pátimo, que fica na costa da Ásia. João, que havia sido uma testemunha ocular da encarnação de Cristo, teve uma visão de Cristo glorificado. Então Deus também lhe revelou o que iria acontecer no futuro. Então o juízo e o supremo triunfo do Senhor sobre o mal. O versículo-chave é o versículo base, o qual nós lemos no nosso devocional, Apocalipse 1, versículo 3, que diz: Bem-aventurado aqueles que lê e os que ouvem. Então, você que está lendo, você que está ouvindo, é bem-aventurado. Você é feliz por ouvir as palavras desta profecia. E os que guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, a advertência dos últimos tempos, que nós estamos vivendo na face da terra. As pessoas achavam ali João e Jesus, não tem nenhum outro personagem, a não ser eles. Foi a ilha de Patmos, são lugares-chave, ilha de Patmos, as igrejas, as 7 igrejas da Ásia e a Nova Jerusalém, a qual ele vai falar. Então, características particulares. O livro de Apocalipse foi escrito sob a forma apocalíptica, um tipo de literatura judaica que usa imagens simbólicas para transmitir esperança, no supremo triunfo de Deus, aquele que estavam em meio à perseguição. Então, os acontecimentos estão ordenados literalmente e não em forma de rigorosamente cronológica. Então, essas são as informações, podemos dizer assim, essenciais a respeito desse livro, ao qual nós vamos começar a ler a partir de hoje. Quando nós já lemos no versículo 1 que ele diz: a revelação de Jesus Cristo que lhe deu, de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer.
ele enviou o seu anjo para anunciar ao seu servo João, que atestou tudo quanto viu na palavra de Deus e no testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados que leem também os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, nós vamos observar que João já começa, deixa aqui que a revelação que foi dada é a revelação dada por Cristo Jesus. Ele vai mostrar as coisas que em breve devem acontecer. Então, Apocalipse é um livro de esperança. É um livro que nos dá esperança, nos dá a certeza de que algo maior está para acontecer, algo melhor. É um livro que ele vai nos advertir, por isso nós devemos estar atentos, ao ler esse livro, para guardar as coisas que neles estão escritas, porque vai nos advertir. Embora essa revelação que Jesus tenha dado, a João foi há quase 2000 anos, este livro ainda permanece como um consolo, e um desafio para o povo de Deus nos dias a qual nós estamos vivendo. Estamos vendo se cumprir. Então, por isso, nós devemos se atentar, para o que o Senhor fala dentro do livro de Apocalipse. E também, além de ler, ouvir, ou ler, mas guardar essas profecias, guardar essas revelações ao qual estão inseridas nesse livro, para que nós possamos ter a nossa esperança renovada. Porque o crente que não tem a sua esperança renovada e não aguarda o Senhor Jesus, ele não consegue viver nesse mundo em paz, não consegue ter paz com Cristo Jesus. Ele vai viver como outros estão vivendo, mas não como alguém que aguarda a vinda do Senhor. No versículo de número 4, ele diz: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz da parte daquele que era e o que há de vir, da parte das 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, que é fiel testemunha, aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdote para Deus, seu Pai. A ele sejam glória e domínio pelo século dos séculos. Amém. Então aqui João está fazendo algumas dedicatórias, está introduzindo, ou melhor, dando algumas saudações, às 7 igrejas da Ásia, a qual ele vai se dirigir, nos capítulos à frente, a essas igrejas. Ele diz que, ele escreve essa igreja da Ásia, província ali romana da Ásia, na atual Turquia. Então, vamos ver que ele vai escrever, que é da parte de Jesus Cristo, o que ele estava ensinando, o que estava sendo revelado, que é Jesus Cristo, ele declara, e ele é a fiel testemunha, ele vai fazer a menção de que Jesus é aquele que nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue, então fazendo nós lembrarmos realmente de que Jesus é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ele é a fiel testemunha, e ele nos libertou, pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário. E a partir disso ele nos constitui como reino e sacerdote de Deus. Então já não existe mais sacerdote, não existe mais ninguém, que nos introduz na presença do Senhor. Nós temos o livre acesso ao Pai, porque somos sacerdotes. A ele seja a glória e domínio pelo século dos séculos. Amém. Versículo 7. Ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aquele que o transpassaram, e todas as tribos da terra lamentarão por causa dele. Sim, amém. Então ele está dizendo que esse mesmo Jesus que foi crucificado, esse mesmo Jesus que foi transpassado pelas lanças daqueles homens, mesmo que foi
ali açoitado, que foi humilhado e perseguido, né, ele virá. Ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Seja aqueles que estão em Cristo, seja aqueles que não estão, mas todos vão reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. Ele diz, versículo 8, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Então esse é Jesus Cristo. Ele é o início e o fim. Ele é o alfa e o ômega, né? E é aquele que era e que há de vir. Então é esse que nós devemos aguardar. Devemos estar aguardando, e as profecias desse livro, ela vai nos despertar para, para a vinda do Senhor Jesus Cristo, vai nos dar esperança. Então não devemos ficar focados muitas das vezes nos símbolos, né, na simbologia, porque isso podemos nos perder, porque nem João entendeu muitas coisas que ele viu. Mas devemos estar focados na mensagem que essa carta nos traz, né, na mensagem que ela vai trazer para nos dar esperança, para nos direcionar, né, no centro da vontade do Senhor. Então, que nesse dia você fique com essa introdução, com essas saudações, né? E peça ao Senhor para aumentar, abrir o teu entendimento, é o que eu peço, e abrir o nosso entendimento para compreender essa palavra mais e mais, para trazer ela para as nossas vidas, para os nossos corações, para que assim nós possamos realmente estar lendo, entendendo e tendo as revelações do Senhor para os dias de hoje, porque os dias são maus. O versículo ao qual nós colocamos como versículo principal do devocional, quando ele diz, porque o tempo está próximo. O tempo do Senhor está próximo. Os sinais estão aí, as coisas estão acontecendo pelo mundo, e muitas das vezes muitos vão despertar somente quando acontecer, né, do nosso lado, próximo de nós. E muitas das vezes nós não precisamos ver acontecer alguma coisa na nossa região, na localidade que estamos, até mesmo o continente, né, já está acontecendo, mas precisam ver acontecer dentro do país, ou até mesmo dentro do seu estado, ou do seu município, ou do seu bairro, para crer, para ver que as coisas estão acontecendo. Então, que nesse dia você possa entender que o tempo ele está próximo, né? Jesus ele está voltando e ele te chama nesse dia, tanto aquele que não serve ao Senhor ainda, quanto aquele que já serve. E como as 7 igrejas, né, da Ásia vai ser advertida e precisa dar ouvido a essa advertência, para que assim nós possamos, né, viemos se arrepender e se enquadrar, andando de acordo com a vontade do Senhor. Então, que nesse dia o Espírito Santo de Deus ele fale mais e mais o teu coração. O Senhor te abençoe.